Bom, bora ver esse exemplo. Esse exemplo é um pouquinho mais complexo do que o anterior. Qual o número mais próximo da raiz de 2? Pronto, digamos que eu não recebi o material, que tem lá o valor das raízes aproximadas, as raízes não exatas, e eu quero saber qual é o valor próximo da raiz de 2, com uma casa decimal, certo? Dica: utilize o cálculo de estimativa ou aproximação. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, como eu vou utilizar o cálculo da estimativa ou aproximação, eu vou ter que descobrir quais são as raízes exatas que são próximas da raiz de 2. A gente já viu no exemplo anterior que é a raiz de 1 e a raiz de 4, as duas raízes exatas mais próximas, certo? Resolvendo, a raiz de 1 vale quanto? Vale 1. A de 4 vale 2. Então eu já sei que a raiz de 2 é o número que está entre 1 e 2, certo? Está por aqui, em algum lugar, certo? É 1, alguma coisa, ok? Agora, esse alguma coisa vai ser o quê? Como é 1, alguma coisa, não é nem 1 e nem é 2, então pode ser 1,1, 1,2, 1,3, ou seja, se a gente for multiplicar o mesmo número, certo? Elevar ao quadrado 1,1, 1,2, 1,3 e assim vai até 1,9, eu vou descobrir pelo resultado qual é o número que ele dê próximo de 2. Então veja, se eu pegar 1,1 multiplicar por 1,1 dá 1,21. Se eu pegar 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. 1,3 vezes 1,3 dá 1,69. Aí assim vai. 1,4 vezes 1,4 dá 1,96. Aí assim vai. 1,5 vezes 1,5, 2,25. Aí aqui 2,56, 2,89. Até 1,9 que dá 3,61. Certo? O que é que a gente quer? A gente quer um número que dê próximo da raiz de 2. Então, eu vou dizer que é 1,8 esse número. Eu posso dizer que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,8? Não. Por quê? Se eu pegar 1,8 e multiplicar por ele mesmo, olha, o resultado dá isso aqui, 3,24. Ou seja, ultrapassou de 2. Então eu posso dizer que é 1,5. Posso dizer que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,5. Também não. Porque, olha o resultado, quanto foi que deu? Deu 2,25. Ou seja, ultrapassou 2. Eu quero a raiz quadrada de 2, a proximidade. Então, a raiz quadrada de 2, observando aqui, eu percebo que é 1,4, certo? 1,4. A raiz de 2, ela é próxima de 1,4, certo? Porque se eu pegar 1,4 vezes 1,4 dá 1,96. Pronto. Pelo nosso material, eu percebo que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4, se eu for considerar apenas uma casa decimal. Digamos que eu queira duas. Já é mais trabalhoso ainda, certo? Geralmente as questões ela pede com uma casa decimal, às vezes é que ela pede com duas, certo? Ela não raramente encontra-se uma questão de matemática que pede com três, certo? Mas cada casa decimal que se procura fica mais trabalhoso. Mas descobrindo a primeira casa decimal, depois da vírgula, já é um bom caminho andado, certo? Então, bora. Então, é esse o processo que se faz, ok? Eu vou
tentar descobrir a raiz, um número próximo da raiz de 2, certo? Aí descubro as exatas próximas a ela, calculo, eu vejo que está entre um número e outro, aí vou ver que número é esse. 1,1, 1,2, 1,3 até 1,9, certo? Aí depois que eu multiplicar um pelo outro é que eu vou ver qual é que é próximo da raiz que eu quero, certo? Pronto, é assim que a gente descobre o número que é próximo da raiz que eu desejo, certo?